Já pensou você ter que parar uma partida de campeonato de primeira divisão no meio do jogo porque começou a tocar uma sirene e todos os jogadores e torcedores agora precisam procurar abrigo por risco de bombardeio? Parece um cenário bem inimaginável, mas é a realidade que o futebol ucraniano tá vivendo hoje. Os times da Ucrânia sempre foram uma presença constante ali nas competições europeias durante muito tempo. Eles sempre tiveram elencos competitivos que conseguiam, inclusive, chegar a vencer alguns títulos, como no Dinamo de Kiev, por exemplo, que venceu nas temporadas de 74 e 75. E na 85 e 86, a Taça dos Vencedores de Taças. Já outro time grande do país, o Shakhtar Donetsk, que também venceu a já Liga Europa em 2007 e 2008, inclusive contando com o brilho de vários jogadores brasileiros no seu elenco, como Fernandinho, William, Luiz Adriano. E mais recentemente, em 2014 e 2015, a gente teve o surpreendente Dnipro, que chegou na final da Europa League, porém acabou derrotado pro Sevilha por 3-2. Só que num piscar de olhos, tudo isso mudou quando em 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin ordenou o ataque e invasão ao leste da Ucrânia após anos que tinha ali de tensão crescente entre os dois países. Desde então já se passaram mais de 3 anos e o conflito ainda não acabou. E o país ficou devastado, várias cidades ficaram em ruínas, milhares de pessoas perderam as suas casas e algumas, tragicamente, as suas vidas. E em meio a todo esse caos e destruição, parecia que o futebol do país também estava condenado ao mesmo fim trágico. Só que, contrariando todas as expectativas, o futebol ucraniano voltou a ser praticado e acabou transcendendo o campo esportivo. Ele se tornou um símbolo de resistência e união para um povo que tem que conviver com essa dura realidade de uma guerra dentro do seu território. Mas como que é possível disputar jogos no meio de tantos problemas? Que estratégia que os clubes tiveram que tomar para superar essas dificuldades? O futebol da Ucrânia continua existindo até hoje, mas de uma forma completamente diferente. E pra gente entender como ele sobreviveu, como ele consegue ser praticado hoje nessa forma adaptada, a gente precisa também voltar no tempo e ver como foi a evolução desde o início da guerra. A Rússia e a Ucrânia compartilham uma história bem longa e complexa. E eu não sou nenhum historiador e nem tô me pagando de ser, então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os conflitos políticos e a relação geopolítica dos dois países. Eu recomendo você ir atrás de alguém que realmente entenda do assunto pra te falar melhor. Eu vou passar basicamente um resumo, um pente fino por cima pra gente poder entender como isso impacta de fato o futebol. Durante séculos, o atual território ucraniano fez parte do que era o Império Russo, entre os séculos 18 e 20, e depois integrou também a União Soviética. Isso em 1991, com o colapso do regime, a Ucrânia conquistou a sua independência. Desde então, o país sempre manteve relações tensas ali com o seu vizinho, com governos que às vezes eram favoráveis e às vezes eram contrários ao regime do Putin. Só que essa tensão entre os dois países aumentou gradualmente conforme a Ucrânia se aproximava da OTAN, que é uma sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar entre diversos países europeus e os Estados Unidos, historicamente rivais da Rússia. E para o governo russo, a possibilidade de bases militares da OTAN próximo ao seu território eram visto como uma ameaça à segurança da soberania nacional. E foi nesse cenário então que em fevereiro de 2022 ele ordenou a invasão ao território ucraniano. E a justificativa oficial apresentada por Moscou era de que o governo ucraniano estava promovendo um genocídio com grupos separatistas nas cidades de Donetsk e Luhansk. E de novo, isso é um resumo muito breve e superficial do assunto. Para eu tentar entrar em mais detalhes, esse vídeo aqui teria facilmente mais de 1 hora. O fato é que quando o ataque começou, a segunda metade da temporada da Premier League ucraniana de 2021-22 estava prestes a começar. Mas o presidente Volodymyr Zelensky anunciou uma lei determinando a suspensão imediata de todos os eventos esportivos. Naquele momento, o Shakhtar Donetsk liderava o campeonato 2 pontos à frente do Dinamo de Kiev. E mesmo assim, a federação decidiu encerrar a temporada de forma antecipada, sem declarar um campeão. E a tabela da época, no entanto, foi usada para definir quais clubes se classificariam para as competições europeias. E como o país em guerra, os jogadores ucranianos se esconderam e a maioria dos estrangeiros deixou o país. Só que, surpreendentemente, na metade de 2022, a Premier League ucraniana fez um anúncio que ninguém esperava. A temporada de 2022-2023 começaria normalmente em agosto. E muita gente estava achando loucura voltar no meio dessa condição, já que a gente estava no auge ali ainda do começo da guerra, mas pensando por outro lado, se o campeonato não voltasse, os clubes iam deixar de gerar receita, e por conta disso iam ter que demitir basicamente
todo mundo, aumentando ainda mais o desemprego que já tinha nas regiões. Sem falar que os custos dos clubes não pararam porque o futebol parou, eles precisavam ainda ter alguma forma de se sustentar, de manter as suas estruturas. E além disso, o governo também viu o futebol como uma possibilidade de ter uma distração da população em meio a tudo que estava acontecendo. A liga então voltou a acontecer, só que sem dois times. O Mariupol e o Desna Chernihiv decidiram se retirar do campeonato, já que tiveram toda a sua estrutura e até mesmo seus estádios bombardeados e completamente destruídos. Ambos os clubes não jogam na Premier League desde então, mas têm mantido o direito de voltar a ela quando suas infraestruturas forem reconstruídas. E as vagas deixadas por eles foram preenchidas pelo Metalist Kharkiv e Krivas Kryvyi, os melhores da segunda divisão na época. A competição também voltou sem muitos dos jogadores estrelas da liga. Isso aconteceu porque a FIFA criou um regulamento especial que permitia vários dos atletas suspenderem os seus contratos com clubes ucranianos por conta da situação do país. E vários jogadores de destaque, como Dentinho, Maicon, Júnior Moraes e entre outros que passaram muitos anos no país, decidiram buscar outras oportunidades e alguns deles até voltaram para o Brasil. E mesmo assim, o futebol ainda estava longe de ser normal, porque muitos dos clubes não podiam mais jogar nas suas casas, mesmo que os estádios não tivessem sido bombardeados, estivessem inteiros, mas ainda estavam em zonas de risco. Então muitos dos clubes não jogaram em casa a temporada inteira, tendo que fazer seus jogos em casa em estádios completamente afastados, em regiões mais seguras como Kiev, por exemplo. Sem falar que todos os jogos estavam acontecendo com portões fechados por segurança, então o clima também estava muito afetado. Além disso, os jogadores tiveram que passar por treinamentos especiais para entender o que fazer e como se abrigar em casos de sirene de bombardeio no meio de uma partida. E isso não ficou só na teoria, porque logo na partida de abertura entre o Rukl Lviv e o Metalist, o jogo foi interrompido 4 vezes por conta de sirenes de ataques aéreos. E situações como essa se tornaram rotina do futebol ucraniano. E além disso, mesmo com os clubes podendo participar das competições europeias, ainda assim era um cenário bem complicado porque eles não podiam também jogar em casa. Mesmo com todas as precauções tomadas, não existia uma garantia da segurança de todos os jogadores que viajassem para a Ucrânia para participar de uma competição. E com isso, os jogos em que eles são mandantes passaram a ser longe de casa. Como por exemplo, o Dinamo de Kiev, que passou a mandar os seus jogos na Lublin Arena, e o Shakhtar no estádio municipal Henryk Heyman, ambos localizados na Polônia. E curiosamente, essa experiência de mandar jogos longe de casa já não é uma novidade pro Shakhtar, isso porque na região de Donetsk, em que o time se localiza, já aconteceram alguns conflitos desde 2014, não com a Rússia diretamente, mas com forças separatistas pró-Rússia que tentaram tornar a área independente. Com isso, já naquele ano, o clube foi forçado a deixar o seu local de origem, e eles se tornaram uma equipe ali em exílio permanente, desde então jogando em Lviv, Kharkiv e Kiev, sempre mudando ali, nunca tendo um lar fixo. Mas no cenário atual, os clubes ucranianos forçados a jogar fora das suas casas e sem seus principais jogadores que fugiram do país, eles obviamente viraram sacos de pancada nas competições europeias. Antes do conflito, os clubes da Ucrânia eram presença ali constante na Liga dos Campeões, eles tinham elencos fortes, respeitáveis, que podiam brigar para tentar chegar no mata-mata vez ou outra, especialmente com o grande número de brasileiros. Só que aos poucos esses times passaram a ser eliminados cada vez mais cedo nas competições europeias. E essa queda de desempenho também abriu espaço para surgirem novas equipes dentro da Ucrânia. Um exemplo foi o FC Polícia Zitomir, que chegou à primeira divisão em 2023 e surpreendeu o país com o apoio de uma grande rede de varejista lá, Alô Supermercados BH, e mais de 10 milhões de euros investidos desde 2022, o time rapidamente se tornou uma força emergente. Um outro caso é o do Krvibas, que havia falido em 2013 e renasceu em 2017 com o apoio do presidente Volodymyr Zelensky, que é torcedor declarado do clube, e em poucos anos ele voltou à elite e passou a brigar pelas primeiras posições no campeonato. Só que o crescimento desses clubes menores teve um efeito negativo no coeficiente da Ucrânia na UEFA. Por eles serem inexperientes e mal ranqueados, enfrentam adversários muito mais fortes nas fases preliminares. Para vocês terem uma noção, antes da guerra, a Liga Ucraniana ocupava o 12º lugar no ranking europeu, e nos seus tempos áureos chegou inclusive a ser a 7ª força. Hoje caiu para o 28º lugar. Isso significa que pela primeira vez desde 1999, só um clube ucraniano entra na Liga dos Campeões.
E a seleção nacional também sentiu o impacto dessa guerra. Sem poder jogar em casa, a Ucrânia precisou mandar os seus jogos em países como Eslováquia, Polônia, Alemanha, e mesmo assim conseguiram uma classificação heróica para a Eurocopa de 2024. Na época, contando com a ajuda de vários dos seus jogadores que estavam em uma boa fase, como o Zinchenko, o Mudryk, o Dovbyk, mas acabou não indo tão bem assim na competição, sendo eliminada na fase de grupos. E do outro lado da guerra, também é importante para contextualizar, a Rússia foi completamente banida pela FIFA, pelo UEFA, de todas as suas competições. Os clubes russos não podem participar de nenhuma competição europeia, somente das suas competições internas nacionais, e a seleção russa foi completamente banida de tentar a classificação em qualquer competição oficial da FIFA. Eles ainda realizam amistosos, como nessa última data FIFA, em que a seleção da Rússia enfrentou a seleção da Bolívia e ganharam por 3-0, mas eles não têm chance nenhuma de disputar uma vaga para a próxima Copa do Mundo. Agora, nos dias de hoje, o futebol ucraniano já está mais adaptado a todas essas situações, mas isso ainda não quer dizer que é algo normal. Até julho de 2024, cerca de 500 instalações esportivas tinham sido danificadas ou destruídas por ataques russos, e dentre elas, 77 eram estádios de futebol, incluindo o estádio Suniac de Kharkiv, que recebeu jogos da Eurocopa em 2012. E nos dias de hoje, só os estádios que possuem abrigos subterrâneos são permitidas a entrada de torcedores para assistir os jogos. No entanto, a quantidade de público ainda é limitado para que seja possível garantir a segurança, isso porque ainda é muito comum as partidas serem interrompidas quando soa um alarme de ataque aéreo, e nesses casos o jogo é imediatamente interrompido pelo árbitro e todo mundo no estádio deve correr para se refugiar no bunker do próprio estádio. Mesmo com as dificuldades que foram impostas pela guerra, o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev continuam dominando o futebol ucraniano. O Shakhtar conquistou os títulos das temporadas de 2022 e 23 e 23 e 24, enquanto o Dinamo levou o campeonato de 24 e 25. Só que os impactos dessas alterações no futebol vão ficando cada vez mais notáveis, como na temporada atual que um clube ucraniano não chegou na fase de grupos ou de liga da Champions League. O Dinamo de Kiev, que era o representante ucraniano, caiu ainda na fase de playoffs por Pafos do Chipre. E como se essa eliminação já não fosse ruim o suficiente, o Dinamo de Kiev também caiu na fase de playoffs da Liga Europa, se classificando então para jogar a Conference League. O mesmo destino que teve o Shakhtar Donetsk, que não conseguiu se manter no playoff da Liga Europa e também caiu para a Conference League. Já a seleção ucraniana segue então na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, atualmente estando no grupo D ao lado de França, Islândia e Azerbaijão, ocupando a segunda colocação, que garante para eles o direito de disputar a repescagem interna da Europa. Em toda a história, a seleção da Ucrânia só participou da Copa do Mundo uma única vez, em 2006, e bateram na trave para se classificar em 2022, quando perderam o jogo da repescagem contra o país de Gales. Caso eles consigam a classificação, seria uma conquista histórica capaz de trazer um pouco de esperança e orgulho para um povo que está enfrentando esses horrores da guerra há tanto tempo. O futebol ucraniano segue enfrentando um dos períodos mais desafiadores da sua história, porque mesmo com a guerra ainda em curso, o país consegue manter as suas competições ativas e tentar preservar parte da sua estrutura esportiva, algo que pouca gente acreditava ser possível em 2022. E os clubes, mesmo com menos recursos e longe dos seus estádios, continuam buscando estabilidade. Já a seleção nacional tenta transformar o futebol em uma forma de unir o país no meio de tantas dificuldades. O desempenho nas competições internacionais caiu, é verdade, mas a simples continuidade dos torneios já mostra a força de um esporte que se adaptou às circunstâncias atuais no país. Hoje o futebol na Ucrânia não é mais sobre vitórias ou títulos, e sim sobre uma resistência, uma reconstrução, um orgulho nacional e a tentativa de manter viva uma parte importante do que é a cultura na Ucrânia. E aos poucos o país tenta mostrar que mesmo em meio a uma guerra, ainda existe espaço para o jogo continuar. Mas aí tá, como tá o futebol ucraniano hoje em dia? Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo, eu sempre me importo em saber o que vocês têm a dizer para continuar melhorando aqui os vídeos do clube. Lembrando que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Você também pode ajudar o Clube do Fute se tornando membro, uma forma simbólica de ajudar a fazer isso, você gosta do conteúdo e quer ajudar a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês, porque eles dão realmente muito trabalho, e essa é uma forma, de novo, simbólica e totalmente opcional de você ajudar o Clube do Fute. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.